Então, Adriana, hoje a gente vai Pegar a pauta. conversar. Sim, vamos. Hoje eu queria fazer umas perguntas para você sobre os padrões e técnicas e o engessamento do atendimento da humanização do parto, né? É claro que a gente não está demonizando, né, técnicas, porque é necessário técnica, né? Uhum. A gente precisa saber o que está fazendo, precisa ter a teoria, né? A gente precisa da teoria. Mas eu acho que o que precisa ter atento é quando a gente se abandona meio nisso, dentro da técnica, se encaixa nisso e não segue o próprio caminho, né? Deixando de expressar o que você é mesmo, né? Tanto a mulher quanto as equipes, né? Na humanização. Porque seguir técnicas é fácil, né, Caroline? Seguir técnicas Então, significa ter estudado alguns livros, saber conhecer a sequência, ter memorizado sim, possibilidade de problemas e possibilidade de recursos técnicos. Então, é mais fácil seguir uma técnica. sim, é mais fácil e mais não vai. Como que acontece isso dentro do atendimento do parto humanizado? Porque não seria para ter uma assistência que fosse justamente mais livre, né? Que tivesse esse pensamento aberto, né? Para poder É promover, né? A humanização mesmo. o ideal. Pois é, como você sabe, eu comecei a humanização do parto com mais três em 2001, quando não existia nada disso ainda, né? E o que Sim. eu queria trazer na época, que não foi muito bem aceito, era o ponto de vista psicológico. Uhum. Um psicológico entendendo que é preciso compreender o que acontece dentro da cabeça das pessoas para elas seguirem a técnica, porque não é só a humanização do parto não se resume, como na época foi feito e depois permaneceu bastante, em seguir a fisiologia natural do corpo. Uhum. Então, e aí teve muita dificuldade de entender isso, porque era um conceito que parecia assim fora do padrão. Mas a questão é Sim. a seguinte: as pessoas estão configuradas, mentalmente, emocionalmente, os profissionais de saúde, primeiro, eles têm uma formação muito pobre em qualquer Uhum. assunto humano. A formação inteira é voltada para aprender técnicas. Por quê? Porque a nossa cultura inteira está É formatada assim. baseada nisso, né? É. Então, o médico, ele cuida só do corpo, no máximo ele consegue ter uma visão mais ampla. Então, como é que a Uhum. gente vai esperar que um profissional da saúde agora, de repente, mude de abordagem? Aqui a abordagem não é técnica. O que foi feito com a humanização do parto foi Hum. que se mudou uma série de técnicas com outras. Peraí, Sim. não simplesmente assim, mas mesmo a abordagem de querer dar à mulher o seu tempo, de querer colocar Uhum. uma música, de tentar de cuidar, como depois, né, nos anos seguintes foi feito, de algo emocional, está sempre numa perspectiva meio técnica. Uhum. Entendeu? Sim. Aí você tem que fazer isso, isso, aquilo, você tem que, assim, vira uma rotina. Uma lista a ser seguida, Uma né? Uma lista coisa. a ser É, seguida, exatamente. E aí a gente perde o humano nisso, porque novamente é, a gente perde o humano que está no individual, porque novamente estamos seguindo algo, um padrão, vira um padrão novamente. e isso é uma responsabilidade. Só que esse olhar atento é uma responsabilidade da mulher, a mulher gestante, a mulher que está dentro disso, e também do profissional, o profissional que está ali envolvido, que a gente fala também do médico, doula, educadora perinatal, todo. A gente está falando de todo mundo, né? Não só especificamente das equipes ou só das mulheres. Mas quando a mulher precisa, começa a iniciar a procura dela dos profissionais, ela tem que ter o olhar atento e colocar a intenção dela ali ativa, tem que colocar para jogo,
para encontrar os profissionais que estão de acordo com, com ela, né? Com aquilo que ela quer, com aquilo que ela deseja. Você, como que você orienta essa mulher nesse processo, a mulher gestante e também o profissional, né? Dos profissionais que você já atendeu, né? Ao longo do tempo. Como que você orienta nesse momento para ter essa... Então, do lado do profissional, é preciso que o profissional se perceba como pessoa, como mulher ou como homem, né? Se for mulher, que geralmente são mais as mulheres que buscam e procuram, como mulher, para a sua mulher e interna. Isso significa ela resgatar, também estar em contato com aquilo que ela sente, com os medos dela, as inseguranças. Humanização é humanizar, né? Ou seja, entrarmos em contato com a nossa realidade humana como um todo e não ficarmos no cérebro, na cabeça. E a mulher, então o profissional vai ter uma chance de encontrar soluções que, por um lado, são técnicas e, por outro lado, são humanas, literalmente assim, encaixadas naquele momento, com aquela pessoa, naquele contexto. Desenvolver uma percepção também do que está acontecendo mais afinada, porque se você fica só na cabeça ou fica com alguns estereótipos do que deveria ser humanizadamente falando, você não está tendo a possibilidade de perceber no momento o que é preciso fazer e o que está acontecendo com você, com outra pessoa, etc. Né? Aí, do ponto de vista da mulher, e eu acho que o profissional tem a responsabilidade de ajudar a mulher também nesse processo, não é? Sim, tem que ter um preparo maior, né, também, do profissional, da parte do profissional. Para uma maior profundidade. A humanização do parto, ela requer, ela estimula, ela exige, ela aponta para uma maior profundidade da compreensão de nós mesmos. Por isso que também tanto a humanização do parto e me interessa. Lá atrás me interessava porque eu via a possibilidade de desenvolver através de levar o meu campo de estudos, que é a psicanálise pós-junguiana, para o parto, para o empoderamento das mulheres. Porque é uma oportunidade, o parto é uma enorme oportunidade dentro desse contexto para que a mulher dê um salto na própria identidade como mulher, como pessoa social no mundo, na relação com o marido, com o companheiro, na família, etc. Né? E não é um processo... É importante, é verdadeiro, é bom, mas nem sempre vai ser agradável. Isso foi uma coisa muito difícil para eu entender. Eu gosto de falar sobre isso, porque para mim foi difícil entender isso. Porque eu tinha muito configurado que a individuação, a busca dessa coisa também dentro do parto humanizado seria uma libertação completa que me daria uma satisfação sem limites. E traria uma coisa muito feliz, assim, em todos os sentidos falando. Mas, é claro que vai trazer isso, mas é um processo que nem sempre é agradável, porque a gente tem que enfrentar questões que são complexas e complicadas, né? Não é um passe de mágica, né? Não é uma mágica. Não. De repente, através do parto, vão acontecer coisas na tua vida, com você. Não, não é nada disso. É de verdade, é realmente um processo de transformação. Por isso que muitos partos não acontecem do jeito que a mulher esperava, porque tem coisas que não foram trabalhadas. E talvez não era nem para ser assim, não sei. A questão é que o parto é um pivô que pode desencadear coisas. Ele desencadeia, do meu ponto de vista, aqui não é. Eu não sou doula, não quero ser doula, não sou educadora perinatal. Eu sou uma psicanalista que se dedicou a isso também. Então, do meu ponto de vista do trabalho de evolução de consciência e de processo de individuação, o parto, ele se abordado a partir dessa perspectiva da humanização, ele sempre pode ser uma alavanca, sabe? Um trampolim. Mesmo quando não é o parto que a gente queria. Só que precisa ser processado numa visão mais ampla. Se ficarmos só na visão da humanização do parto, que inclusive grupos de interesse
sim, venderam, a mulher se sente simplesmente errada, a mulher se sente rejeitada, né, apontada, e a gente não conseguiu nada. A gente criou, e de fato o que eu vejo é a criação de novos status, né? Então, antigamente, a gente criticava o status da cesárea, né? Porque se fazia cesárea, enfim, a minha é. própria cunhada, né, fez cesárea, porque obviamente santo de casa não faz milagre, né? A cunhada fez cesárea porque ia no São Luís, em São Paulo, ia ter o quarto, ia se sentir uma rainha, porque ela Sim. não tem nada disso. Ia se sentir uma rainha com enfermeiras atrás dela, então. Tá bom. Agora virou assim o parto humanizado, com foto, obviamente, com velas e musiquinha e playlist, não sei o quê. Tem toda uma outra. Mas é sempre status, né? E a gente cria um Sim, produto e podemos perder, ficar por isso, perdemos a alma da coisa, né? A alma do parto, sobre o qual eu vou falar segunda-feira. A alma do parto. isso. E é muito importante a gente falar, eu acho também, que você tem o curso de doula, tem o curso de educadora perinatal, da amamentação também, de formação Horas, né, de amamentação. de amamentação, que são cursos bem técnicos, que tem todo né, um peso ali que você tem que pegar firme ali no estudo, mas entra também numa profundidade maior, e não só nesses cursos, mas nos outros também, como que você falou da alma do parto, a dolagem psicoespiritual, que trazem todo esse outro. Porque não tem como, o parto ele tem uma carga que a mais, né? Não é só o corpo, tem todo um outro lado, né? Que não É, pode ser deixado de lado. eu nunca, assim, eu achava tão, assim, tão pobre muitos integrantes da humanização do parto traduzir o parto humanizado como parto fisiológico. Tudo bem, mas é um parto humano. Então, nós humanos, assim, gente, eu lembro que naquela época minha filha era pequenininha e a gente morava em São Paulo e tínhamos duas Uhum. gatas. E aí veio algum pedreiro fazer alguma coisa dentro da casa, justamente na sacada onde ficava a, a- o banheiro das gatas, né? Então Uhum. tinha gente em casa. As gatas não foram ao banheiro por 2 dias, porque tinha algo estranho acontecendo. Exatamente. Agora, gente, se um gato deixa de fazer cocô porque tem Por algo causa. estranho acontecendo e está assustado, É. imagina o ser humano, imagina o ser humano tendo que No, parir, se abrir, e nós também temos esse problema para ir para o banheiro, né? Se a gente está estressado. também é. Imagina parir. Aí falar que o parto Exato. é um processo fisiológico e tudo bem, não é Uhum. falar nada. É falar nada. É esquecer o cerne da questão, que é o humano. Nós somos carregados de emoções, nós estamos cheias de cultura, e que significa cheias de conceitos e, sobretudo, preconceitos, cheias de crenças, cheias de como temos que ser, de estereótipos. Aí você vai parir, é fisiológico, você aprende isso, entendeu? Vai estudar, todo mundo te enche a cabeça e você aprende toda a fisiologia do parto e você vai parir? A gente, Uhum. não sei, eu não, acho assim. Mas muita gente, inclusive eu, pensava assim também. Eu pensava, eu tinha certeza que se eu souber o que acontece comigo, como que é o processo fisiológico, é óbvio, óbvio que eu vou parir. Não tem outra opção, É, né? é. Mas tem, porque tem um outro lado que é assim, essencial. Não tem como, Mas não. esse pensamento vem, como você sabe já hoje, de uma alienação Uhum, do próprio corpo, sim, né? com Porque para certeza. você pensar assim, você não está em contato verdadeiro com o teu corpo. Uhum, Percebe coisas sim, óbvias. E quem fala, os próprios profissionais de saúde que falam assim, também não. Também não. é, Porque eu nunca é. falaria. Porque eu tenho essa relação muito maior, mas porque eu venho não das, eu venho das humanas, eu venho da psicanálise, eu não venho
esse lugar. E é uma cultura da mulher, que ela é o corpo no sentido da matéria, que você toca e você entende o mecanismo, bem cartesianamente falando, é um corpo quase como uma máquina, mas não um corpo como organismo vivo, É. o corpo respondendo com as emoções, entrelaçado ali com emoções, sentimentos e a nossa forma de pensar. Isso é o ser humano, é por isso que o parto depois não ocorre, ou ocorre, sim, ocorre de muitas formas que a gente não tinha previsto. E, assim, eu acho que essa pergunta é importante, para mim é muito importante. Eu no momento eu não tô gestante, mas é importante para gestante e para quem não é gestante, de perceber quando que a nossa intuição realmente tá afiada, assim, que tá no ritmo, que tá funcionando ali, que tá Em com. primeiro lugar, nunca confiar. Porque quando você Nunca confiar nunca, assim. nunca Uma, confiar cegamente. Quando aham, você acha que a tua intuição está afiada, é porque alguma já coisa. não. Não, peraí. Quando você se acomoda, você acha, ah, eu tenho uma Ah, intuição, eu sou boa, você já perdeu a intuição. entendi. Uhum, Não significa que você tem que estar sempre pronta, não, sempre alerta, pronta para ficar alerta, para mudar de caminho, para mudar de escolha, para sacar as coisas que estão acontecendo fora de você, dentro de você. Como que eu vou saber se a minha intuição estava certa? Porque os fatos me confirmam. Não tem um fato, não tem uma realidade tem, tem. objetiva, não é na cabeça. Os É, fatos me é, confirmam. Mas é aí na. eu preciso checar. Por isso que eu digo, nunca é, não é uma crença, a intuição é um instrumento de orientação, como bem diz Jung. Sim. Mundo. Então, se eu tenho uma intuição de alguma coisa, eu tenho que depois conferir os fatos, se a minha intuição estava de fato em conexão com essas possibilidades que se materializaram ou não. E mesmo quando não estava, não quer dizer que ela tenha sido completamente errada. A intuição não é que vem assim como um clarão, voz de Deus falando para mim exatamente como vai ser. É uma sacação, Hum, pode ser muito vaga. E aí a gente precisa sim, saber encontrar as formas até de compreendê-la, para que ela possa, para a gente poder. realmente. Então, a intuição, ela não é cega, porque a gente não pode acreditar cegamente, porque a gente tem que saber continuamente pensar. Hum, Pensar, usar a cabeça, raciocinar, livre uhum. de expectativas prévias, de preconcepções. E que aí eu acho que entra um pouco também nessa coisa do engessamento, né? O Você, engessamento você acaba terminando com a intuição, né? termina assim, termina e extermina, enterra e esquece. Exatamente. Uhum, Porque a intuição implica que você está vivo. Implica que você está lá vivo, porque assim, ah, eu tô com esse médico, eu tô assim, eu quero minha mãe no parto, hum, quero manter. Aí a tua intuição te fala o contrário, a intuição não é controlada. A intuição não é uma coisa que a gente tem que, né, a gente vai fazer o que eu quero. Aí a minha intuição tá me deixando, quer me dizer que minha mãe no parto não vai ser uma boa ideia, e eu insisto porque eu quero, porque eu tô apegada, porque minha mãe vai ficar triste, é porque não sei o quê. pro, Eu sou uma idiota, desculpe, gente, eu sou uma idiota, porque e, eu não estou prova, seguindo. é, e provavelmente vai atrapalhar, né? Vai dar Provavelmente, naquilo que seja. provavelmente. Agora, pode ser que não. Aí posso ter, por exemplo, posso ter a intuição, Hum, a mãe vai atrapalhar, e eu já não. E aí eu tenho uma diferente relação com ela, já não sou tão grudada nela. Aí o que, que eu faço? Eu já vou cortar minha mãe. hum, Mas ela quer muito participar e eu não fico na dúvida. O que, que eu posso fazer? A minha intuição pode estar certa, dizendo que minha mãe, deste jeito, na forma de relação que nós temos hoje, vai me atrapalhar. Mas eu posso mudar isso, talvez dê, para criar uma outra realidade com ela, para que ela possa participar. Ou seja, eu tenho que trabalhar a relação, talvez. Talvez não é para trabalhar, talvez é só para dizer não. Como que eu vou saber? Tem que pensar um pouco melhor sobre o assunto. e, se possível, fazer análise durante a gestação, né? E o Instituto a ela disponibiliza atendimento, né? No Nesse site. Beleza, no site, o atendimento com analistas formadas, supervisionadas,
por mim, e também tem o atendimento popular, que é mais em conta, mas é com estagiárias, que não é Sim. garantido né, o resultado, elas são supervisionadas, acompanhadas, mas estão aprendendo. Né? É isso aqui. E é importante fazer a análise, quer dizer, é importante trabalhar o emocional, mas não emocional Uhum. descontextualizado ou só vinculado ao parto. O emocional, porque não tem como fazer isso, a gente não tem como compartimentalizar É, o nosso ser, a nossa psique. Porque aí é um todo que tem que ser trabalhado, que tem que vai andando junto para que a gente possa chegar mais próximo possível do que a gente gostaria. E acompanhar, porque a gestação é uma gestação psicológica também. sim, é verdade. E no curso a alma do parto, que tem as deusas, né? E mostra Não, não, todo. parto não, tem na educadora perinatal. E no outro, né? Tem educadora perinatal com certeza tem. É. Sim. E que mostra todo esse trajeto emocional na gestação, né? Todo Sim, esse desenvolvimento. deusas, inclusive, porque elas falam tanto do lado emocional, elas conseguem, né, mostrar isso, como do lado intelectual, no sentido da processamento das informações, que também tem que existir, que são as informações técnicas sobre o parto, o empoderamento da mulher, ela com o profissional de saúde, ela com os familiares, né, tudo isso. Adriana, eu queria te perguntar assim, ó, teve alguma gestante que você lembra assim que te marcou muito ou que assim mexeu com você e que você lembra que estava nesse processo também, você acompanhando ela e ela foi desenvolvendo durante a gestação essa capacidade, essa potencialidade, né, de se entender e foi desenvolvendo e foi percebendo, mas que ela estava nesse mundo assim bem ainda encaixado, como assim, como que eu falei, acreditando que se seguisse aquele checklist iria até o parto. Mas Ah, aí foi entendendo que não era bem assim e foi se trabalhando. olha, geralmente quem acredita nisso, né, não nem vem, né? Eu Hum, tive uma paciente que engravidou, uhum, inclusive pelos sonhos dava para ver que ela ia engravidar. Eu estava falando, ó, uhum. o bebê tá batendo na porta, dá para ver. Ela não queria, ela tinha muito medo. E ela tinha Uhum, medo porque ela tinha medo do parto. O problema dela era o medo do parto, então ela ia fazer uma cesárea, era isso que ela queria fazer, uma cesárea. uhum, Me lembro que então ela sim. engravidou lá para novembro, eu lembro quando eu soube disso era janeiro, fevereiro no máximo, e ela pariu em julho, agosto. Eu sei que ela pariu essa data aí. Então, o que acontece? Eu, eu, eu não ataco o problema de frente, porque se a pessoa tem medo do parto, que eu vou dizer, como a gente já tinha uma relação, eu falei, ó, dá para ser diferente, tá? Tinha a mãe falando, né, a experiência da mãe, que repetia experiências dela e tudo. Eu falei, olha, dá para ser diferente. Uhum, A gente foi avançando, trabalhando as questões que foram emergindo durante a gestação. Porque durante a gestação vão emergindo questões. Muito sim. interessante isso. Sobre, É, não simplesmente do parto, sobre a relação com o bebê, sobre as questões da mãe, o medo da mãe, alguma coisa, sei lá, cada mulher é uma pessoa, até uhum, chegar ao parto. Bom, o final da história. A moça teve um parto domiciliar, esqueceu da dor do parto, assim, ela teve um parto domiciliar. É, ela entrou num estado depois incrível, porque essa criança sim. tinha um vínculo muito forte com ela. Então ela passou uma semana depois do parto, assim, que estava Uhum. muitas coisas foram saindo, é como se fosse uma montanha. Me lembro que eu fui visitar na casa dela, eu fiz umas sessões na casa dela e Ah, comentou e fez tudo, enfim, sumiu e ela tinha simplesmente certeza que ia fazer uma cesárea. Então é e simplesmente um foi. desenvolvimento da personalidade. E ela Uhum, nem foi assim uma questão que eu discuti demais com ela. Outro caso de uma pessoa anterior a essa, a criança estava sentada e ah, tipo sempre aquela final de gestação, né, lá pelo oitavo mês, é. a criança sentada.
Aí eu fiz umas poucas sessões com ela, entendi que ela estava insegura, a mãe, Uhum. estava insegura por causa da relação com o médico, porque tinha alguma coisa com o médico, ou o médico não ia estar no parto, poderia não estar, ou ela não estava gostando, sim, porque ela tinha já tentado, trocado pessoas. E aí Hum, acontece uma coisa dessas, a mulher fica até um pouco sem graça de ficar é, muito de médico, ela não sabe, sim. será que eu sou louca, que eu não gosto nunca de ninguém, será que é isso? Aí que tem que seguir realmente a intuição, que é assim, a gente fechar as portas para tudo, e olhar para Uhum. dentro e sentir o que é realmente que eu quero, né? E sem pensar em quem eu estou incomodando, e o que, que vão pensar de mim, etc. Quando eu identifiquei o problema, que era porque ela estava, exatamente, ela estava querendo permanecer, ficando com um profissional, porque ela ficou sem graça de trocar, porque já tinha trocado. Eu falei, não dá. Uma vez que ficou, que ela mudou, Uhum. a bebê virou. Olha, A bebê virou. olha, como são as coisas. E se a gestante quiser ser atendida, ter esse acompanhamento com você, é só entrar no site do Instituto a ela Sim, pode entrar. e entrar em contato pelo e-mail. Pode entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, mas pelo site ela já tem todas as informações lá. Assim, tem tanto o caminho do e-mail como o caminho do Instagram, assim, não, o caminho do WhatsApp, né? Aí ela pode. Sim, Também tem as três tipos de atendimento, né? Comigo, o atendimento com analistas supervisionadas e o atendimento popular. Aí ela pode escolher e marcar, enfim. É importante a gente olhar um pouquinho para dentro, porque hoje as gestantes estão sempre correndo demais, fazendo mil coisas e não entrando em sim. contato consigo, né? E às vezes essas exigências, elas tendem a aumentar, né? Porque sempre vão surgindo novas coisas, novas técnicas, novos tratamentos e exercícios e coisas que precisam ser assimilados, organizados, como você fala, né? Porque não dá pra gente fazer tudo também. Tem que ter uma coerência ali também, né? Na hora que a gente vai fazer as É coisas. importante lembrar que o parto se faz com todo o ser, com todas nós, quer dizer, com a nossa inteireza, não é com o neocórtex, Uhum, é isso que eu sempre falo, não é com o neocórtex. Então, o neocórtex pode estar perfeitamente esclarecido, ter todos os conhecimentos assim atualizadíssimo, mas não é com o sim. neocórtex. Na hora de você estar lá parindo e sentindo as dores e enfrentando o desconhecido, muitas outras coisas vêm à tona, porque somos humanos, é isso que é. É isso que é olhar para a humanização. Então, quem está lá tem que estar assim, tem que se perceber assim, e a gestante tem que poder ter vivido, se sentir assim, estar à vontade em si. Adriana, É, eu acho que eu acho que é isso, né? tá? Te agradeço demais. A gente É volta. sempre muito, Bem, continuemos. sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você e a vocês que participaram. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Adriana.